Sejam muito bem-vindas. Eu sou Regiane Lacerda do Café com Educadoras e estamos iniciando uma nova série que é Cláudia Bandeira Responde. Obrigada pelo convite, Regiane. Espero responder as perguntas e tirar dúvidas de vocês aí do outro lado. Aqui a gente transforma dúvidas reais de professores em reflexões práticas, profundas e atividades aplicáveis na sala de aula. Essa série acontece com o apoio do Eurisco, do Espaço Eurisco, que gentilmente nos acolhe para esses encontros acontecerem e a formação continuada dos professores. Prepare seu café, a sua água e vamos para essa conversa que é super necessária. Hoje nós vamos falar sobre adaptação escolar. Vamos lá, Cláudia. As pessoas querem saber o que o choro comunica no início do ano e se ele é realmente um fracasso pedagógico. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, de vir aqui participar desse quadro com temas relevantes, assim como o podcast, sempre tem temas bastante relevantes para a educação e para quem busca, Então, a gente vai falar com um tema um pouco delicado, um tema que a gente precisa de muita reflexão sobre isso, Então, respondendo primeiramente, o choro da criança, ela não é um fracasso escolar, Primeiro a gente tem que tirar essa mítica de que a criança está chorando, é por conta do professor, é por conta da escola. Não, gente, de zero até a nossa vida, até a nossa velhice, o choro, ele quer falar muita coisa, ele quer dizer muita coisa. Então vamos acalmar o nosso coração, porque a criança, ou o bebê, dependendo da faixa etária que a criança é colocada nesse ambiente educador, ele pode falar muita coisa. Então vamos começar com o choro aí do bebê, Os bebês que chegam na creche. Os bebês chegam na creche por vários N fatores, Primeiramente porque é um sistema cerebral do bebê que ainda está em funcionamento. Vamos pensar, o bebê ficou ali na gestação 9 meses, quentinho, não tem preocupação com nada, Depois é que vem as preocupações. Só ali dentro, só recebendo aquilo que ele precisa, conforto, Então, assim, ele sai para o mundo, Esse bebê nasce e ele vai ter os estímulos que são normais, Vozes, luz, música, barulho, e o corpo também vai sentir. Então, assim, o show do bebê, a gente vai conversar com essa faixa etária, então ele sinaliza várias coisas. Pode ser um sono, pode ser um excesso de estímulo, porque sim, gente, o excesso de estímulo também deixa esse bebê desconfortável. Então, quando o bebê chega, a gente vai falar do pouco da creche, geralmente começam a receber os bebês a partir de 6 anos de idade, até os 3 anos. Então, esse choro pode comunicar isso, A criança, primeiramente, vamos pensar no sistema neural, que a criança tem esse cérebro, e esse cérebro está em processo de formação, Esse sistema nervoso central, ele está se formando. Então, está recebendo muito estímulo. Então, a criança ainda não sabe nomear o que ela está sentindo. Então, gente, se eu não sei me comunicar, eu vou usar outra forma de me comunicar, que geralmente é o choro que ele vai chorando ali. Então, ele vai chorar porque ele está com fome, ele vai chorar porque ele está com sede, ele vai chorar porque ele está com cólica. Então, eles vão chorar. Esse é o jeito que ele encontrou de se comunicar. Olha, tem alguma coisa me incomodando. E, às vezes, uma coisa que assim, a gente nem pensa muito, a roupa do bebê. De repente, aquela etiqueta do bebê ali incomoda, coça, ou machuca, e ele chora e vai lá, é cólica, Não, gente, às vezes é só a roupa, ou às vezes ele tá com frio, ou às vezes ele tá com calor. Porque a gente costuma achar que o bebê tem mais frio que a gente. Não, os membros dos bebês, tanto os pés e as mãos, eles são por si gelados, mas o que vai determinar realmente se o bebê está com frio ou não são as costas. Então, se você pega nas costas, as costas estão um pouquinho geladas, então ele está sentindo frio. Se tiver quente, não tem necessidade porque é sempre as extremidades dos membros que sempre vão estar frios, E geralmente a gente vai na mãozinha ou no pé, Não, mas o certo é nas costas. Mas aí tem que procurar um especialista para ver se tem uma doença, esses outros fatores. Mas a gente está começando aqui dessa fase da criança quando ela chega nesse ambiente. Por que ele chora? Pelo mesmo motivo, gente. O cérebro está em processo de maturação. A criança ela não sabe nomear o que ela está sentindo e realmente ela está num lugar com seus cuidadores já de referência. O pai, a mãe, a avó, o tio, a babá. Então ela chega em outro ambiente com tudo novo. Nós, adultos, temos dificuldades de se adaptar a um novo. Se a gente vai mudar de emprego, a gente tem dificuldade.
Se a gente troca de uma escola para outra, a gente sente dificuldade. Imagina a criança que chega ali. Então, o cérebro dela já começa, epa, defesa, é um ambiente novo. Então, Eu não conheço ninguém. Exatamente. Então, eu vou usar o recurso do choro mesmo. E é super normal a criança chorar. Então, gente, choro não é fracasso pedagógico. Não é. É uma linguagem emocional da Exatamente. criança. A criança se sentiu insegura, não está confortável, não é um ambiente favorável para ela, porque ela não conhece, ela vai chorar. Nem sempre a adaptação tem a ver com o choro, tá? Às vezes a criança não chora, mas ela vai demonstrar esse desconforto de adaptação em outras coisas. Às vezes é um comportamento desafiador, às vezes é uma dor de barriga, é uma febre, às vezes é ficar acuada, ficar aquela criança que fica mais quieta. Então, retraída, e a gente não tem o hábito de olhar para essa escuta dessa criança quando ela está assim, porque a gente só olha a criança quando ela vem com os comportamentos desafiadores. A criança mais quietinha, mais na dela, vamos dizer assim, ela é sempre invisibilizada. Ela é sempre, mas ela não dá trabalho. E às vezes essa criança é que está sofrendo mais. Processo de adaptação. Porque ela não consegue expressar. Exatamente. Ela não consegue expressar o que De ela tá forma sentindo. alguma. Então ela fica meio que apática. Então a criança quieta, essa criança silenciosa, nem sempre quer dizer que ela está adaptada, viu? Mais uma dica aí, viu, gente? Ó, ficar de olho nas criancinhas que estão lá muito comportadinhas, às vezes ela também não está adaptada. Não está confortável com o ambiente. E mais uma perguntinha para Cláudia. Vamos lá, para responder. Existe diferença entre choro de adaptação e choro de sofrimento? Tudo tem a ver com o sistema emocional, né? Então, geralmente, a adaptação já é um sofrimento para a criança, porque ela tem uma ruptura, né, desse lugar confortável que ela está, que é a casa dela, e ela vai para um segundo ambiente, um terceiro ambiente, que é a escola. Então, é tudo novo, são colegas, são pessoas que não estão ali dentro do mundo dela. Então, ali vai gerar realmente um sofrimento. É por isso que é muito importante que nesses primeiros dias, esse momento seja muito acolhedor para a criança, porque ela precisa se sentir, tem a teoria do apego seguro, né? Ela precisa se sentir segura nesses ambientes. Então, a partir do momento que ela ganha confiança, que ela chega num ambiente que ela se sente totalmente que ela está segura, e vai ficando mais confortável no decorrer da semana, porque a adaptação, ela tem um tempo para a criança se adaptar. É porque a gente tem muito a visão da criança, da nossa visão, o que é errado, né? Enfim. Eles também vão se Exatamente. adaptar. Então eu não olho a criança com o olhar de criança, eu olho a criança com o meu olhar de adulta, de um cérebro maduro. Não, gente, eu tenho que olhar para a criança com o olhar da criança, com esse cérebro que está em formação, que está começando os processos de maturação, que está começando a nomear sentimento. É por isso que precisa do adulto, né? Porque a todo momento ela precisa desse adulto seguro para ela. E um ambiente mediano nessa exatamente. situação. E o ambiente escolar não é diferente. E aí tem mais uma perguntinha. Até quando o choro é esperado? Sem que ele vire um sinal de atenção. Olha, eu vou falar da adaptação. O choro assim vai te dizer para a criança, a adaptação geralmente dura de 2 a 1 mês, né? Se persistir a criança continuar chorando, é interessante investigar com outros apoios, né? Com outros profissionais, um psicólogo, para ver o que está acontecendo com essa criança. Geralmente os bebês choram um pouco mais, porque tem a questão do desmame, a questão da introdução alimentar, então são outros fatores. Quando a criança grande ela começa a chorar muito, por 3 semanas, 4 semanas ela ainda persiste, então seria bom investigar, fazer uma investigação, o que é que está ocorrendo que essa criança não está se sentindo segura dentro desse ambiente, porque ela precisa se sentir segura. Vou dar um exemplo. Você recebeu uma criança, por isso que eu sempre falo, vou abrir aqui outra janela, né? Fecha a cena e abre outra cena. Como eu faço nos meus primeiros dias, né? Eu sempre pedi para os órgãos responsáveis, né? Que eu estou criticando, né? E é uma crítica também, que o primeiro dia de aula não é para receber a criança. O primeiro dia de aula é para receber os pais, porque como é que eu posso receber Regiane como minha aluna, uma criança de 3 anos de idade, se eu não sei quem é Regiane? Então seria o momento de eu chegar, que é uma coisa que eu sempre falei, coloco nas minhas redes sociais, que o primeiro dia do ano letivo tem que se fazer uma reunião com esses pais. Mas eu não estou falando da reunião diretiva, que o gestor faz, não. Né? Isso é super importante, mas importante é saber quem é Regiane, fazer uma ficha de acolhimento. O que a Regiane gosta? Isso vai ser facilitador, Isso vai né? ser um facilitador, porque quando a Regiane chegar para mim,
eu vou ter pelo menos um brinquedo que a Regiane gosta e vou apresentar ali. Eu posso pedir para esse pai também trazer um objeto de referência dessa criança de casa, por que não? Porque assim, o erro é sempre limitar o dia do brinquedo. Gente, eu estou falando de infância. Então, assim... E na infância, o brincar é constante. É constante, então eu preciso do dia do brinquedo. Se o brincar já faz parte da natureza da criança. Então, eu vou falar dentro das minhas práticas, eu estou falando de escola pública, né? Porque muita gente fala assim, ah, mas isso é só possível em escola particular. Eu estou falando dentro das minhas práticas como funcionária pública dentro do sistema público municipal. O que é que eu faço? Geralmente eu peço essa ficha, que é uma ficha de acolhida, e detalhe, que é a anamnese, né? Mas eu gosto de chamar de ficha de acolhida, porque é mais bonito, fica mais amoroso, mas né? Então eu vou traçar ali que é o perfil dessa criança que está chegando. E ali eu vou, sei que o Joãozinho gosta de dinossauro, posso trazer um dinossauro para a sala. Sei que o Joãozinho gosta de uma bola, posso trazer também uma bola. Então são essas pequenas... Alguns objetos e algumas... Isso, objetos de referência de casa que eles trazem. E eu não proíbo a criança de trazer nada de casa, de brinquedo. Ela pode trazer sim, porque às vezes, muitas vezes, aquele brinquedo ali ele tem um valor emocional muito grande para a criança. Então ali, já, poxa, tem um espaço seguro. Eu estou num lugar onde eu posso trazer uma referência de casa. Então nada, a criança vai se sentir super segura. É um adulto que me entende. Não é tudo diferente, não. Né? Vou começar do zero. Isso. Cláudia, então, existe sim um calendáriozinho, né? Para que a criança consiga se adaptar, se desenvolver melhor e se sentir segura naquele local. Exatamente. Tem toda uma forma de acolher essa criança. Infelizmente, são práticas que ainda remetem muito a essa pedagogia ultrapassada. Eu costumo brincar que a gente ainda vive lá na colonização, né? Quando os jesuítas chegaram e tal, e a gente ainda continua com essas referências, né? E, enfim, eu espero que um dia tudo isso mude. E geralmente o professor faz com boa intenção, mas que acaba curtindo assim intensificando o choro. Ele fez porque ele achou que ia dar certo, porque a referência dele lá da colonização, ele achava que dava certo. Mas hoje a gente precisa ver que aquelas práticas, elas precisam evoluir. Sim. E aí o professor utilizou e intensificou o choro. Isso. Como remediar isso? Existe a intenção e a intencionalidade, né? São duas coisas parecidas, mas distintas. Eu acho que o professor não deve fazer de jeito nenhum é já começar com conteúdo. Porque, infelizmente, até falar assim, até para as crianças que saem da educação infantil, que entram no fundamental, gente, elas não deixaram de ser criança. A criança, ela é criança até os 11 anos e 11 meses. Então eu já tenho um adolescente. A partir daí já começa a entrar na fase da adolescência. Então, a quebra é muito grande e parece que agora tem toda uma responsabilidade. Então, acho que a primeira coisa que o professor deve fazer é não passar nada para essa criança. Transformar esse ambiente num lugar acolhedor. Uma coisa que eu vejo muito é colocar música, brinquedo, tudo junto para a criança. Gera um excesso de muito estímulo, né? Isso. Outra coisa que nós devemos fazer, falar para a criança, desvalidar essa criança quando ela chega, a criança está chorando. Ela está chorando por quê? Gente, ela está chorando porque ali é um ambiente, então assim, um erro muito grande, notório, é desvalidar esse emocional de como essa criança chega. Eu acho que é o pior de tudo, é quando eu desvalido o sentimento, porque assim, eu sou adulta, não gosto de ser desvalidada. Imagine uma criança que está construindo seu comportamento, está construindo sua moralidade. Então ela está construindo muita coisa ali. E ela chega lá com esse choro, que esse choro ele é real e ele é válido. E chega lá o professor, o educador em si, né, ou até mesmo os pais, a gente tem a tendência de desvalidar muito o que a criança sente. Eu acho que o ponto que não se deve fazer, eu até tolero aquela sala que o professor coloca tudo junto, Lego, brinquedo espalhado no chão, coloca música alta, e aí chorando, ele não sabe se ele pega João, se ele pega Maria, porque, gente, é uma loucura mesmo. Mas eu acho que o pior de todos é não validar o que a criança está sentindo. Esse é o ponto mais dolorido. Porque gera um trauma, pode gerar um trauma, né? Uhum. E, Cláudia, você falando assim, me remete a alguns pensamentos, né? Pode ser intrusivo, né? Mas assim, ó, tem criança que já está acostumada com esse ambiente, do som alto, da música, dos brinquedos espalhados e tudo.
Eu sei que tem aquela criança que realmente é mais organizada, que brinca com um brinquedo de cada vez. Não é o caso das minhas lá em casa. Elas brincam com tudo e mais um pouco. Mas tem criança que vai estar habituada a isso mesmo. Um excesso, né? Mas elas não são todas, né? Não, mas aí a gente está num ambiente inclusivo, né? Então a inclusão ela tem que ser para todos. A gente trabalha no princípio da equidade. Né? E, primeiramente, são bases neurais. O nosso cérebro precisa de previsibilidade e de organização. Então, quando o ambiente escolar ele é organizado, a criança por si só se autorregula. Então, por mais que em casa ela esteja acostumada com esse ambiente desorganizado, mas se o cérebro dela vê uma rotina diferenciada, ela vai se organizar. Isso é fundamental para a aprendizagem. E ela então vai se adaptando a essa questão de organização. Então ela vai tendo melhorias, né? Vou falar assim, a grosso modo, ela vai ter melhorias em casa de comportamentos desafiadores. Isso então não vem com nenhum outra, né? Enfim, porque os comportamentos, eles têm fatores para a criança ser vivida dessa forma que ela age, né? Aí, outra coisa que gera polêmica, né? São temas polêmicos mesmo. Porque a professora só tem um colo. Só. Como que a professora vai acolher todas essas crianças? Ela vai pegar todo mundo no colo? Por quê? A gente sabe que o acolhimento, o estar próximo da criança, quando a gente pega uma criança no colo, ela realmente vai se acalmar. Sim, mas eu estou falando de 25 crianças que não tem como fazer isso, gente. E acolhimento nem sempre o colo, porque também não adianta estar com essa criança no colo e estar estressado com essa criança. E aí vem um outro ponto, porque a criança não só escuta, gente, o que a gente está falando, ela também sente. Aí eu tô com a criança no colo lá, por mais que a criança não se comunique com a linguagem, ela é com outra linguagem, né? Não pronunciando palavras, mas ela sente. Então, já presenciei muito, tá, gente? Senão não para de chorar. Nossa, que saco tá aqui. Não sei o que lá. Porque eu não estudei. Mas tá chorando porque eu não tenho um boleto para pagar. Gente, a criança não entende isso. Então você fica falando essas frases de efeito, né? Então nem sempre acolher tem a ver com colo em si. Tá? Acolher realmente é proporcionar esse ambiente. Por exemplo, chega o Joãozinho lá na minha sala, que Joãozinho gosta de correr. Eu vou prender o Joãozinho. Vou acolher o Joãozinho prendendo ele numa cadeira? Não vai, né? Então, são várias dicas. Então, eu não posso dar conta a todo mundo, mas eu posso falar, olha, eu sei que você está chorando, eu sei que é um ambiente novo, eu sei que você não está acostumado, eu valido o que você está sentindo. Pode chorar, que é um ambiente seguro que você pode chorar. Principalmente o erro é quando são meninos. Que aí vem a famosa frase, homem que é homem não chora. E não, sim, gente, homem que é homem, ele chora sim. Porque ele tem que ser um adulto emocionalmente saudável. Ele precisa saber que às vezes vai doer, ele vai precisar de carregar e chorar. Aí, como eu acolho essas 25 crianças com essas falas? Eu não posso dar colo, mas no momento que eu puder, sim, eu vou lá do colo. Nem sempre os 25 vão chorar. Mas aquele que vai exigir mais uma demanda, você vai ficar ali mais próximo, sempre com essas frases mesmo. Olha, eu entendo que você está chorando, porque aqui é um ambiente novo. Eu entendo que você queria ficar na sua casa, eu entendo. Mas no momento, a gente precisa estar aqui e eu acolho o seu choro. Chore, que é um ambiente seguro, você pode chorar. Aí, Cláudia, lá vem mais uma, né? Aí, quando essa criança está chorando e entra uma outra pessoa na sua sala e fala, não, eu vou pegar ela só para ela acalmar um pouquinho. E aí tira da sala, vai acolher a criança, realmente ela calma, porque ela vai ter a atenção de uma pessoa exclusiva. E aí, quando traz de volta para a sua sala, aí a criança começa a chorar e fala assim, mas Cláudia, você não está fazendo o seu papel de professora. É porque se cria uma mítica de que o ambiente educador é somente a sala de aula. Todo mundo que está na escola é um espaço de educação. A merendeira é uma educadora, o tio que fica lá fora é um educador. O prédio da escola em si é um educador, né? O terceiro fator de aprendizagem da criança. Então, todo mundo que está ali é responsável por aquela criança. Então, assim, nas minhas práticas, não vejo problema nenhum. Se tem uma criança que ela não está conseguindo ficar dentro desse contexto, eu não posso sair para dar essa atenção, uma atenção melhor para ela. Qual o problema de outro colega? Não, deixa ele ficar comigo um pouquinho, a gente vai saber, pode fazer essa transição.
Porque existe a expectativa e a realidade, né? Então a gente vai falar do que é ideal e do que a gente tem dentro dos espaços. O ideal é que essa adaptação ela seja por parcelas, vamos dizer assim, por tempo, né? Então, o primeiro dia, o que era ideal? Realmente os pais ficarem para essas crianças que são mais apegadas, o pai fica ali um pouquinho, para a criança ver que ali é um ambiente seguro, porque o pai dela está ali, o pai, no caso dos pais, né? Ou algum educador referência dela, a avó, o tio, a babá. O ideal seria isso. Alguém da confiança. Alguém da confiança ali que conversa, porque ela vai ver conversando com você. Por exemplo, chegou, você levou sua filha, mas eu sou sua amiga. Então eu estou ali conversando, sua filha não vai confiar em mim? Vai. Porque, é a amiga da mamãe. É a amiga da mamãe. Então o ideal seria isso, essa criança aí ficar 1 hora. E no outro dia fica 1h30, e no outro dia fica 2 horas. E aí você vai fazendo a transição dessa adaptação gradativamente, até que a criança se sinta totalmente confortável de estar naquele. Gente, estou falando de idealização, né? Mas a nossa realidade não é essa. Geralmente os espaços infantis no Brasil ainda tem muito essa questão de que é um espaço, ou babá de luxo, por assim se dizer, desculpa aí a forma como eu me posicionei agora, mas realmente ainda tem muita mítica em relação à educação infantil. Mas eu falo que ninguém está pronto para essa conversa. Né? Porque assim, a Mas base... nós vamos aprender esse ano, isso, né? vamos aprender sobre isso, né? Então não se dá muita importância. A educação infantil é a base de tudo. A criança ela não vai ter problema na alfabetização se ela não tivesse da alfabetização acadêmica, né? Que é essa questão de escrever, que a alfabetização é mais ampla. Se ela não for bem trabalhar na educação infantil, então sim, ela vai ter dificuldade de tirar do quadro, ela vai ter dificuldade de fazer o que é possível, ela vai ter dificuldade de copiar, entende? Então, assim, precisa melhorar muitas coisas. Enfim, é isso. Então, para mim não vejo problema nenhum. Então, Uma sim, pessoa tirar. não, pode ir, olha, você tá precisando. Gente, a gente vive e todos respondem. E dentro da escola não é diferente. Então, olha, tá chorando muito, a professora está perdendo a paciência. Eu estou ali nervosa, porque quando a gente ativa, quando a criança ativa alguma coisa na gente, ela ativa algum trauma que a gente teve. Então a gente volta a ser criança. Então a criança chorando mais o adulto com a criança ferida. Então, para eu cuidar de criança, eu tenho que me curar primeiro. Porque senão eu fico duas crianças batendo, chorando. Duas crianças dando birra. Dando birra dentro da sala. Só que uma criança é grande, né? Exatamente, que devia ser o educador de referência, né? Então, às vezes, sim, eu falo, eu preciso, às vezes, sair para me autorregular. E eu falo, gente, fica aqui, porque agora eu preciso me autorregular. Porque realmente, gente, é criança, questionador, ela chora, ela briga, ela está exercendo funções no cérebro dela. Então, ele tem que entender também o fator importantíssimo. É que eu, como professor, eu, como educador, eu tenho que entender que eu tive educação, você teve educação, o fulano teve educação. Dentro da sala de aula são vários sistemas. Tudo junto e misturado. Exatamente. Né? E cada família tem sua dinâmica. Então a criança vai chegar de acordo com como ela é orientada. Trazer uma bagagem. Exatamente. Que vai ter que juntar com a Exatamente. sua e com a dos colegas Exatamente. e se transformar em aprendizado para todo mundo. E viver no coletivo, né? Porque a escola não é mais do que uma coletividade. E para a gente encerrar, já vamos terminar, né? Que frase ou postura ajuda a criança a se sentir segura nos primeiros dias de aula? É justamente validar esse sentimento dela. Quando a criança estiver chorando por qualquer motivo, eu sempre vou falar para ela, olha, eu estou aqui, eu entendo, isso é fundamental, eu entendo o que você está sentindo, eu compreendo o que você está sentindo, eu valido o seu sentimento. Mas no momento, você pode chorar, que se sinta confortável para chorar. Quando o choro passar, né, a gente conversa, seja se for uma birra, uma briga, porque não adianta, gente, a criança estar lá chorando, seja lá por qual motivo, né, a gente vai falar de adaptação, mas às vezes a criança chora por conta do brinquedo, o choro ele tem vários motivos, né? Mas sempre falando dessa frase, eu entendo o que você está passando. Estou aqui para validar seu sentimento. Eu valido o que você está sentindo. Chora, você pode chorar. Então, gente, o choro não significa que algo deu errado. Não. Significa que algo novo está começando. Agora, vamos deixar aqui 3 dicas práticas para vocês fazerem aí na sala de vocês, depois contar pra gente se deu certo. Primeiro, aí a Cláudia vai me dizer se tá bom ou não, tá, gente? Crie um pequeno ritual de chegada. Exatamente, é muito Para importante. receber aquelas crianças, você tem que ter um ritual.
Ou uma prática que Isso. seja igual. Eu vou falar a minha prática, né? É dentro do espaço público, como o Estado é laico, eu respeito, né, o Estado laico. Então, dentro das minhas práticas que eu faço, eu aplico Yoga Kids para eles em movimentos de respiração. Então, eles já sabem que quando eles chegam, os próximos alunos já estão adaptados, porque era o mesmo do ano passado, mas eles já sabem. Então, eles sentem em rodinha, lá, eu ensino eles a respirar, depois eles vão fazer poses de animais. Então, tem todas essas essa ritualística ali com eles, para eles poderem e fazendo as transições para outras atividades. Então, o que eu faço? Sim, crio um ritual. Lembra, o cérebro precisa de previsibilidade de rotina. Então, se todo Se ele dia... já sabe o que ele vai fazer, vai facilitar pra gente. Isso. E não é pirulito, tá, gente? Não é docinho, não é lembrancinha, não é isso. São lembranças, não lembrancinhas. Né? Segundo, oriente os papais e as mamães nas despedidas objetivas. Isso. Nunca fale que vou ali e volto já. Sempre converse com a criança, que olha, eu vou deixar você no espaço, lá na escola. Explique qual a funcionalidade dele estar naquele espaço ali. Se possível, vá antes nas férias, porque as secretarias das escolas são abertas. Mostre esse prédio, olha, você vai estudar aqui pela nova escola. E todo dia vai repetindo isso para ele. Olha, o ano leve para escolher o material escolar, para comprar junto. Então, faça com que... Sejam momentos prazerosos. Prazerosos. Crie memórias afetivas com essa criança para ela chegar nesse lugar. E a última, seja referência de segurança, mesmo quando o ambiente estiver agitado. Exatamente. Calma, viu, professora? Respira. Pode estar tudo se acabando, mas você precisa plena. estar regulada, Isso. pleníssima. Lembre que a criança é sintoma do adulto. Olha, a criança é sintoma do adulto. É péssimo. Mas a criança é sintoma do adulto, porque eu sou adulta. Eu já tenho um cérebro maturado, a criança está com desenvolvimento. Então, eu só vou ter a criança que eu sou. Gente, se esse episódio fez sentido pra você ou se te ajudou de alguma forma, manda ele pra uma colega, pra uma gestora, porque tem muito mais chegando por aqui. Deixe seu comentário, nos ajuda a crescer essa nossa conversa e a nossa gratidão à Cláudia Bandeira e ao Espaço Eurístico. E nós acreditamos na formação continuada do professor. E eu ainda complemento. Eu acredito na escola pública porque eu sou escola pública. Uau! Educar é um ato técnico, mas também é profundamente humano. Eu sou Regiane Lacerda e isso é Café com Educadoras com Cláudia Responde. Obrigada.